Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. Eu, como todos os dias, venho trazer mais um fluxo de notícias, esse fluxo pela tarde, porque pude colher já novas informações congruentes à conclusão do RV-GCR. Agradeço a Deus por mais um dia, a continuidade de um dia dessa sexta-feira e a continuidade de todos os irmãos inscritos no meu canal desde o início, onde comecei meu canal em abril de 2021 e até hoje. E aos novos inscritos que possibilitam a inscrição, ajuda, o like no vídeo, o comentário. Que Deus abençoe todos vocês. Vocês ajudam o irmão aqui a constituir um canal, uma grande família e um grande espaço de pessoas com liberdade, de seres humanos que vieram para reinar e governar. E vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu, com novas informações aqui, gostaria de trazer para vocês coisas a respeito aí de todo esse assunto que estamos aguardando a conclusão. Então, hoje eu separei uma matéria a nível de conhecimento, para que vocês possam entender também, de acordo com todos esses padrões que estão sendo intitulados e todos esses rumores de acontecimentos em territórios aí globais, né? Vamos seguindo. O pensamento dominante é que o padrão ouro falhou, mas explicou que o padrão ouro não falhou. Não conseguimos manter este padrão. O padrão ouro foi tão bem sucedido que o governo o abandonou. Uma das características de um padrão ouro é que ele mantém os governos honestos, impõe disciplina monetária. Muitos dos fundadores mais influentes da América se opuseram ao papel moeda fiduciário. Foi dito que os males do papel moeda não têm fim. Thomas Jefferson descreveu o papel moeda como o fantasma do dinheiro. O problema com o papel moeda é que os governos podem simplesmente imprimir cada vez mais. Eles não queriam dinheiro em papel. Eles não queriam que o governo pudesse apenas imprimir dinheiro. Eles queriam disciplinar o governo. Eles queriam criar um pequeno governo e eles queriam que continuasse pequeno. Então nos colocaram em um padrão ouro. A economia dos Estados Unidos prosperou sobre o padrão ouro por mais de um século. Mas como todos os políticos queriam expandir seus governos, eles tiveram que desvalorizar o dólar em relação ao ouro. Franklin Roosevelt colocou os Estados Unidos no caminho de um sistema monetário fiduciário para pagar pela expansão maciça do governo que acompanhou seu New Deal. No dia 5 de junho de 1933, marcou o início de uma lenta morte do dólar quando o Congresso promulgou uma resolução conjunta eliminando o direito dos credores nos Estados Unidos de exigir o pagamento em ouro. A mudança foi o culminar de outras nações tomadas por Roosevelt naquele ano. Em março de 1933 também, o presidente proibiu os bancos de pagar ou exportar ouro, e em abril do mesmo ano, Roosevelt assinou a Ordem Executiva 6.102. Foi anunciado como uma medida para acabar com o entesouramento, mas na realidade era um esquema de confisco maciço. A ordem exigia que os cidadãos privados, parcerias, associações e corporações entregassem todas as pequenas quantidades de ouro ao Federal Reserve a uma taxa de câmbio de 20 dólares e 67 centos por onça. Em 1934, o preço fixo do governo para o ouro foi aumentado para 35 dólares por onça. Isso efetivamente aumentou o valor do ouro no balanço do Federal Reserve em 69%. A razão por trás da ordem executiva de Roosevelt e da resolução conjunta do Congresso era remover as restrições à inflação da oferta monetária. O Federal Reserve Act exigia que todas as notas do Federal Reserve tivessem 40% de lastro em ouro.
Mas o FID estava com pouco ouro e no limite. Ao aumentar suas reservas de ouro por meio do confisco das reservas privadas de ouro e declarar uma taxa de câmbio mais alta, o FID poderia circular mais notas. Isso significava que o governo poderia gastar mais dinheiro. Tivemos uma expansão ainda maior do estado de bem-estar social com a Great Society de Lyndon Johnson. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estavam atolados na Guerra do Vietnã. Todo esse gasto exigia uma política monetária inflacionária. Com o dólar perdendo valor devido a essas políticas inflacionárias, os governos estrangeiros começaram a trocar dólares por ouro. O ouro começou a deixar os Estados Unidos em um ritmo alarmante. Na década de 1970, ficou claro que os Estados Unidos não poderiam permanecer em um padrão ouro. Se tivéssemos permanecido no padrão ouro, o governo teria que tomar algumas decisões políticas muito difíceis, mas boas. O governo teria que cortar drasticamente os gastos para impedir a fuga do ouro. O governo dos Estados Unidos teria que aumentar impostos, cortar gastos e devolver a polícia fiscalmente mais responsável. Mas Richard Nixon não queria fazer nada disso. A única maneira de continuar sendo imprudente e irresponsável era sair do padrão ouro. E foi exatamente isso que Richard Nixon fez. Em agosto de 1971, Nixon ordenou que o secretário do Tesouro, John Connally, desvinculasse o ouro do preço fixo de $35 e suspendeu a capacidade dos bancos estrangeiros de trocar diretamente dólares por ouro. O padrão ouro não funciona para um governo imprudente e irresponsável que quer mais poder e quer privar seus cidadãos de mais liberdades. Mas funciona muito bem para os cidadãos que desejam manter suas liberdades e restringir o governo. Então, o problema foi que desistimos do padrão ouro, permitimos que Nixon nos tirasse desse padrão. Peter disse também que era como as crianças no baile, amarrando o acompanhante e trocando em um armário. Agora eles podem se divertir sem fazer nada a respeito. O governo remove as restrições que os criadores do nosso país colocam sobre ele, colocando o país de volta ao padrão ouro. Bom, amigos, eu quis trazer essa nota a título de conhecimento sobre o que ocorreu com todo esse padrão, né, e onde Richard Nixon, de fato, promoveu o dólar fiduciário, né, baseado, mas em si existe um respaldo ao dólar, que é o petróleo, mas em si não deveria ser o petróleo, porque deveria ser o ouro, e é isso que eu também acredito. Estamos voltando a essas épocas, e muito que breve, possivelmente, as notícias que nós lemos é que já existe o United States Treasury Note, que já está sendo distribuído pelos bancos, já está em sua totalidade distribuídos pelos bancos dos Estados Unidos, né? em sua totalidade, nos bancos também, e principalmente os bancos que já estão fazendo parte dessa nova conformidade de Basileia III, que já era para ser, já está em conformidade desde julho do ano passado, praticamente desde o dia 28 de julho, mas agora eles estão sobre vários mandatos do governo, do Tesouro dos Estados Unidos. Ou vocês aumentam a reserva de ouro, ou vai ser nacionalizado, vai ter que dividir parcialmente o lucro com o governo. Se o governo tiver que fazer esse respaldo, então eles vão ter menos lucro. Então, o investimento em ouro por parte dos bancos, segundo as leis de Basileia, né, principalmente Basileia III, é mais saudável para os bancos do que ter os seus bancos nacionalizados pelo Tesouro dos Estados Unidos. E alguns realmente não têm condições, já estão sendo adquiridos pela rede de Wells Fargo, que é uma rede que está adquirindo também bancos, porque já está à frente e várias conformidades, inclusive com as conformidades de distribuição de links para que esses e-mails cheguem às pessoas, porque eles já podem estar criando esses fundos, né? Então vários obrigacionistas dos Estados Unidos, do mundo todo,
inclusive aqui no Brasil, acredito que estejam sim fazendo negócios fora do Brasil e principalmente vinculado aos bancos de Wells Fargo nos Estados Unidos, possivelmente. E todo esse movimento vai trazer essa reestruturação econômica que eu acredito que vai acontecer voltando o lastro ouro, né? E vamos observando como isso se comporta a partir dos dias. Eu gostaria de trazer mais uma nota, né, acerca dos contatos, acerca desses provedores de inteligência que eu retiro informações, né? Essas informações não são minhas, eu retiro, faço uma diligência e trago aqui para todos. Então vamos lá. Observamos que nesta sexta-feira de manhã, nosso contato militar confirmou que estamos no estágio final e apenas atrasados, mas agora muito mais limpos. As coisas parecem boas para ir ao vivo e o Shotgun Start iniciar. Sobre uma ordem de silêncio do NDA, as pessoas estão sendo orientadas a ficarem quietas para fazer todas essas transações. Eles estão trabalhando febrilmente para concluir e fazer a versão final. Todos os problemas estão sendo concluídos e eles estão realizando e realizaram várias reuniões essa semana, inclusive uma importantíssima hoje de manhã, para implementar. Estamos em um lugar diferente do que nas últimas semanas. Foi reconhecido pelo DOD e pelo ST o prazo final, o cronograma. O Tesouro dos Estados Unidos pretende preparar tudo para o RV até próximo final do mês de janeiro. Começando então, embora as preocupações com a segurança do Departamento de Operações e Defesa tenha levado alguns preparativos ainda a ter algumas correções. Também a partir dessa sexta-feira, o Departamento de Operações e Defesa e o Tesouro dos Estados Unidos perceberam que precisam retirar o RV em um Shotgun Start o quanto antes, ou pelo menos nos próximos dias, pretendendo que todos os detentores de títulos a nível global, incluindo o 4B, recebam notificações oficiais para que possam começar a ver fundos e, posteriormente, a acessar os fundos das contas que estão sendo criadas. Tudo está sendo concluído, pronto para entrar em operação. Os Chinese Elders e a Corte Mundial estão exigindo que isso seja feito. Nas últimas 3 quinta-feiras, o Tesouro dos Estados Unidos esperou pelo algoritmo de liberação que gerenciava todos os detalhes da liberação global, para decidir isso com os mandantes de alto escalão do Departamento de Operações e Defesa e não forçar o RV para ir ao ar, porque eles ainda tinham algumas operações secretas para com personagens do meio bancário que estavam tentando roubar contas de RV. O QFS sinaliza e todos obtêm essas informações do lado das operações. Eles tiveram que concluir a verificação dos títulos nessa última semana, o que levou muitas pessoas aos centros de redenção. Eles tiveram que concluir as emissões de taxas e assinar os contratos off-ledger com o Fundo Monetário Internacional para pelo menos representantes de 23 países, incluindo o Iraque, cujas taxas já estão na primeira cesta de RV. Na quinta-feira, todos estavam executando uma série de algoritmos de inteligência artificial vinculados a softwares de computador por meio dos quais eles analisam o nível da liberação final dos riscos, os riscos nas taxas, os fluxos de dinheiro, os riscos de banqueiros dos Illuminatis tentando roubar contas pelo correio ou coisas assim, ou fraudar moedas. E após o sistema bancário entrar em operação com o RV-GCR, acontecerá o Shotgun Start depois de todos financiados.
Tudo foi concluído para entrar em operação, toda a papelada vem sendo aprovada, e o que foi aprovado, que já sabemos, é o ouro para apoiar os novos United States Treasury Notes, que são as notas que já estão nos caixas dos Estados Unidos, dentro do sistema QFS, incluindo o aumento dessas taxas. E eles agora avaliam os riscos de implementar todos esses números na negociação Forex para todas as taxas de câmbio. A decisão final ainda está nas mãos do Departamento de Operações e Defesa dos Estados Unidos, que tem em conjunto toda a equipe de RV, que também ainda continua em andamento no momento desta conversa. As equipes de segurança do RV, incluindo o Departamento de Operações e Defesa, Tesouro dos Estados Unidos, Iraque, os Chinese Elders e vários outros, incluindo pessoas no FMI, estão discutindo os riscos potenciais e a probabilidade de tentativas criminosas de roubarem contas fiduciárias dentro do nível 4B. Espera que o QFS possa sinalizar tudo isso, que isso não cause mais atrasos e toda a limpeza de RV possa ser concluída, todas as taxas de riscos e os riscos do fluxo deste dinheiro. O DOD e a OST estão trabalhando silenciosamente para libertar o RVGCR em breve. Temos informações que estes fundos já estão posicionados no QFS para uma grande quantidade de pessoas. E no momento, as equipes de RV estão tentando decidir se os riscos são mínimos suficientes para que os militares insiram os códigos no sistema para começar a bloquear os procedimentos. O sistema deve funcionar e viver globalmente durante esse procedimento. Se houver muitos riscos, dos quais as equipes de segurança identifiquem por meio dos algoritmos, eles limparão esses riscos, taparão esses buracos durante todo este fim de semana. E eles tentarão o bloqueio novamente para essas taxas entrarem ao vivo com a Shotgun Start na próxima segunda-feira. Eles sabem que estão ficando sem tempo para lidar com todos esses riscos de segurança em potencial e precisam liberar tudo isso quanto ao RVGCR imediatamente. Eles estão muito atrasados e, segundo a Corte Mundial, pelo tempo chinês, semanas atrasadas. Os Chinese Elders e a Corte Mundial e os iraquianos, que anunciaram já o RV para seu povo, estão colocando extrema pressão sobre o Tesouro dos Estados Unidos e o Departamento de Operações e Defesas para retirar esse RVGCR. As taxas de câmbio de todos os 23 países, incluindo até mesmo a taxa dinar digital, que está na primeira cesta de RV, já está sendo negociada no Forex desde quinta-feira à noite. Eles estão prontos para bloquearem as outras taxas, dirigidas pelo algoritmo de liberação do Tesouro dos Estados Unidos RV, desde que a atual reunião que tiveram decidam fazer isso. Devemos levar em consideração que todas as taxas divulgadas nas últimas semanas para todas as moedas, essas são operações que fizeram com que essas taxas subissem e diminuíssem. As taxas de RV não seriam finalizadas até que o bloqueio das taxas e procedimentos aconteça pouco antes do início do Start Shotgun para o nível 4B também ser iniciado. Na quinta-feira, todos os centros bancários globais foram liberados pelo Tesouro dos Estados Unidos
e pelo Departamento de Operações e Defesa para se prepararem para o bloqueio e para entrar em operação para o início do START. Atividade bancária mundial, com o oficial anúncio, indo de leste a oeste ao redor do globo. Os bancos estão sendo liberados para iniciar seus procedimentos de preparação para entrar em operação com as taxas de RV. No início dessa semana, as bolsas e os detentores de títulos estavam recebendo pagamentos de 1% e acesso aos fundos dessas contas. E isso ocorreu na Austrália e África do Sul. E essas foram apenas algumas trocas que puderam ocorrer nesses hemisférios. A liberação para se preparar. Meu gato ali, né, gente? Quer ler também. A liberação para preparar para entrar ao vivo globalmente mudou dos bancos australianos para bancos na China e de lá para bancos em Zurique e de lá para bancos em Londres. A partir de quinta, os procedimentos de preparação para entrar em operação em cada uma das regiões globais foram bem-sucedidas. Após essa reunião, o DOJ autorizou a entrada ao vivo, que faria nesta sexta-feira à noite. As coisas estão parecendo muito boas para o Start Shotgun entrar ao ar já hoje. Agradecemos as orações, pois tudo tem ocorrido como o plano, sem interrupções, falhas, apenas com alguns contratempos. Bom, meus amigos, então são as... Olha, o Gorinho tá ali, nem vi que ele chegou. Nem vi que o bichão chegou, gente. Bichinho. Gente, então essas foram as últimas novidades que eu pude colher no âmbito global de RV GCR, no que compreende essas liberações, no que compreende certamente esses movimentos globais, como eu li agora. Eu acredito que as coisas estejam tomando um caminho, estejam tomando uma linha de conclusão, e eu sou muito esperançoso que isso possa atingir a maioria do nível global envolvido no T4B e aguardando toda essa movimentação de fundos. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além! E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde com novidades. Quem quiser me dá o prazer, a honra, e eu fico lisonjeado com a visita. Seja sempre muito bem-vindo. Deixa o like no vídeo, deixa a sua inscrição. Se você se identifica com o conteúdo, quer obter essas informações, acha de serventia, isso pode servir para um outro irmão também. Então, muito obrigado por toda a força. Isso ajuda que meu conteúdo continue sempre sendo indicado pela plataforma, sempre com integridade e sempre vivo aqui no YouTube diariamente com essas notícias. Meus irmãos, eu agradeço novamente e eu volto mais tarde, né? Tchau, tchau. Deus abençoe.